Gianmarco Donaggio é um cineasta italiano e ele não estava em Portugal quando veio o convite para expor cá, mas ele criou um filme que é um loop contínuo. Portanto, isto pode ser um filme de vários meses de duração, se quiserem, ou vários anos. E continuamente temos um movimento do mar desfocado e temos as duas rochas separadas por um mar. Agora, vocês podem, claro que isto é linguagem poética, mas vocês podem, se quiserem, é como eu interpreto, Pedro e Inês separados pelas suas lágrimas, não é? Faz lembrar um bocado do mar salgado, quando o teu sal é lágrimas de Portugal. E agora eu estou a lembrar-me de uma outra coisa, é que este filme é totalmente diferente daquilo que o Gianmarco costuma fazer. Foi mesmo feito só para esta exposição e enquanto ele estava em viagem. Foi uma coisa mesmo muito pontual. De qualquer forma, só para vos dar uma pequenina ideia de quem ele é, ele já trabalhou em projetos pré-nomeados para Oscars, o que comercialmente é muito importante, artisticamente não interessa nada, obviamente. E artisticamente muito melhor é ter sido nomeado de Talento 2024 pelo Festival de Berlim, que é o maior festival de cinema do mundo, como sabem, não é? 4 milhões de pessoas vão a Berlim por causa do Festival de Cinema de Berlim. 4 milhões de pessoas. É que não há nada que se compare a nível mundial, inclusive. Já ia dizer a nível nacional, esqueçam mesmo, mas a nível mundial também não. O Festival de Berlim destaca-se como sendo mesmo o maior do mundo, mas de longe. E como tal, foi convidado a ingressar na Academia Europeia de Filme. Vocês sabem o que é a Academia Europeia de Filme? Alguém aqui sabe o que é a Academia Europeia de Filme? Pronto? É uma academia criada. Conhecem o Ingmar Bergman, o sétimo selo, e o Wim Wenders, o filme do Anjo de Berlim, o Bertolucci. Todos esses grandes cineastas criaram a Academia Europeia de Filme, que todos os anos premia os melhores cineastas de cada geração. Portanto, um cineasta não pode autopropor-se a entrar para a Academia. É só por convite. E o Gianmarco, este ano, foi convidado para entrar para a Academia Europeia de Filme. A nível artístico, é como ganharem um Oscar. Estão a perceber? Então vá. Agora vamos fazer o contraponto com os ícones que eu pintei. E que se quiserem vir mais um bocadinho, podemos encher mesmo a sala. Eu posso ficar aqui a um canto. Entrem, porque assim, para dar espaço para todos poderem passar. Conseguem ver? Há aqui mais espaço, se quiserem. Os portugueses são muito tímidos. E se fosse no Reino Unido, então, voltando à questão agora dos ícones. Estes ícones foram pintados muito antes desta exposição, não é? E eu, quando surgiu a ideia de expor cá, eu na altura até pensei em criar peças de propósito sobre os amores de Pedro e Inês. Era o meu plano inicial. Mas depois pensei, não. Eu vou expor os ícones que eu já tinha feito e criar uma espécie de capela votiva às almas de Pedro e Inês. Quando eu terminei as Belas Artes em pintura, e como é óbvio, não aprendi a pintar, não é? Porque nas Belas Artes eles não ensinam a prática, é tudo paleio, é muita conversa, mas em termos de técnica é muito incipiente, é muito básico. Eu depois fui estudar com mestres de várias tradições, de várias partes do mundo que não desmantelaram o saber tradicional. Portanto, linhagens milenares em que o saber não se perdeu. E um dos estilos que eu estudei, e depois acabei por estudar até mais a fundo, foi a iconografia bizantina. Mas fiz outras coisas, andei a estudar iluminura islâmica, andei a estudar miniaturas indianas, a técnica de pintura das miniaturas mongóis e também das persas. Muita coisa, agora não vos vou amassar com o currículo, porque eu sou muito curioso e para mim o saber humano, eu detesto estas divisões artificiais que há entre cultura. Não, eu tento aprender com todos os povos e confesso que até aprendi mais com esses povos do que propriamente com o ensino académico ocidental. E então, na iconografia, estudei principalmente duas escolas, que é a longa tradição grega,
já tem 1500 anos, a tradição grega de iconografia, que, por exemplo, os ícones mais antigos do mundo estão no Egito, no Mosteiro de Santa Catarina, e aquela tradição bizantina de Constantinopla, que agora é Istambul, não é? Quem já foi à Hagia Sofia? Alguém já foi a Istambul, Hagia Sofia? Pronto. Aqueles mosaicos incríveis, não é? Toda essa tradição bizantina, que depois, quando essa tradição implode, por quando Constantinopla cai, aproximadamente 3.000 intelectuais bizantinos emigram para Moscovo, para a Rússia. Então a tradição bizantina passa para a Rússia. E então é por isso que na Europa de Leste e as igrejas ortodoxas, tanto de cariz grego como de cariz russo, usam este tipo de estética, não é? São estéticas ligeiramente diferentes, porque há sempre alterações, as coisas não ficam estáticas, não é? Mas é uma estética fabulosamente perene, tendo em conta que os outros estilos artísticos estão sempre a mudar. Por exemplo, olhem para a arte ocidental só nos últimos 100 anos. Quantas mudanças não houve já de estilos? Impressionismo, expressionismo, cubismo. Enquanto que no bizantino, isto como são artes sagradas, é como a pintura de tânquicas budistas, ou como as pinturas. Todas as tradições sagradas tendem a ser eternas. Então evita-se a alteração. Pode haver uma ligeira interpretação, ligeira, mas o bom pintor de ícones é aquele que segue a tradição à risca e depois pode acrescentar alguns elementos pontuais quando já é um mestre. Não é como aqui, que até os estudantes já estão a querer criar coisas novas. Quer dizer, isso não existe nas tradições antigas de pintura. Ora, nós no Ocidente, claro que perdemos isso tudo. Não temos. Aliás, nós não temos nada que seja... Tudo que tenha mais de 30 anos já não nos diz nada. Mesmo as gerações mais novas já não conseguem sequer entender o que é que se fazia há 50 anos atrás. Nós perdemos essa continuidade, não é? Nós somos uma cultura altamente estilhaçada, altamente fragmentada. No Oriente não é assim. E então, rápido, para terminarmos, que eu não quero amassar-vos, já devem estar cansados. Simbologia muito rápida. As pinturas são feitas a têmpera de ovo. Portanto, é com a gema do ovo que se faz a tinta. Está bem? E porquê o ovo? Para já era um material que existia. Em segundo lugar, é extremamente resistente. Quando vocês fazem pinturas a têmperas de ovo, vão durar milhares de anos. Ao contrário de muita da arte contemporânea que está toda a desfazer-se, mesmo quando supostamente é feita ao óleo e não sei o quê, mas depois como a técnica é má, ao fim de umas décadas começa tudo a descascar. E então é uma técnica extremamente durável, mas mesmo simbolicamente havia uma razão para se usar o ovo. É que se vocês olharem para um ovo, se vocês não souberem o que é um ovo, chegam do espaço e olham para um ovo, aquilo parece uma pedra. Não parece ter vida nenhuma. É uma coisa morta. E, no entanto, está cheia de vida. E, simbolicamente, isso tem muito que se lhe diga em termos de cristianismo. Da morte e da vida eterna. Então o ovo era usado também como metáfora, como símbolo de algo que está vivo e palpitante de vida, mas que aparentemente está morto. Uma curiosidade só para vocês rirem um bocadinho. Porque é que os ícones têm olhos tão grandes? Têm geralmente as orelhas mais ou menos visíveis. A maior parte dos ícones vê-se um bocadinho da orelha. E a boca muito pequenina. Exatamente. Porque os ícones veem e ouvem, mas não falam. Isto é quase uma piada entre os iconógrafos. Outra curiosidade. Consoante a tradução, e aqui há uma certa polémica. Vocês podem dizer que são pintores de ícones. Não é o termo que eu gosto mais. O termo que eu prefiro, e que vem é de uma tradução mais literal, é que vocês são escritores de ícones. Os ícones são escritos, não são pintados. Isto há uma certa polémica, mas a parte da escritura de ícones também é porque em certas línguas não há diferença entre escrita e pintura. Atenção, é o caso do russo. Escrever e pintar pode ser o mesmo verbo.
Mas também havia aqui uma razão simbólica mesmo. É que o que conta não é a imagem em si, mas é a história que está a contar. Portanto, vocês estão a escrever, a reescrever a Bíblia através de imagens. Então são escritores de ícones. Está bem? Há assim uma série de curiosidades fascinantes. Isto daria uma aula de mais de 1 hora, só como introdução. Não vou amassar-vos. Mas todos os metais que vêm são preciosos. Isto é mesmo ouro. Isto é mesmo platina. Isto é mesmo paládio. Portanto, são os metais mais nobres que se podem usar. É uma tradição, infelizmente, que está a degenerar já, devido à influência ocidental. Porque o que está a acontecer é que muitos ocidentais agora vão para estas partes do mundo estudar tradições milenares, mas a seguir pervertem-nas. E como neste momento há muitos mais estudantes ocidentais do que propriamente mestres de iconografia, o mercado está a ser inundado de porcaria mesmo. Aconteceu mesmo nas tradições milenares do Nepal. Neste momento estão a morrer. As pinturas de Tanka têm milhares de anos. Neste momento estão a ser pervertidas porque os turistas agora não compram tankas que não pareçam anime japonês, não pareçam mangá. Portanto, a estupidez humana está a destruir tradições milenares. Mais uma vez, é a porcaria desta cultura ocidental do consumismo. Nós vemos isto como um produto para comprar se gostarmos. Não vemos isto como uma tradição viva e palpitante que temos que respeitar. Isto está a perverter muito a lógica destas tradições antigas. Eu decidi seguir a 100%, dentro do que me é humanamente possível, claro, os métodos mesmo usados mais ou menos entre o século VIII e o século XII. E depois temos aqui... Não temos não. E depois temos ali que está em estilo do século XIX, grego, que se chama Neo-Bizantino. Comparem os dois rostos, são iguais. Este está pintado em bizantino puro e aquele está pintado em Neo-Bizantino, que já é do século XIX. Está bem? Vão poder comparar que estilisticamente são diferentes. E pronto, perguntas? Alguém tem perguntas? Eu tenho. Como é que o mito de Pedro Inês informou as capelas que fizeste? Perdão? Como é que o mito de Pedro Inês informou as capelas que fizeste? Onde é que inspiração foste buscar? Onde é que podemos ver essa inspiração? Não vês. Mas isto é arte de aproximadamente o mesmo período, quase, de Pedro Inês. E eu senti que era próprio da temática que tem a ver com a morte e depois com a vida eterna. Todo o simbolismo que tu vês no mosteiro, na Alcobaça, tens aqui através de uma arte, uma tradição ainda mais antiga, que era a bizantina. Então eu decidi trazer arte sacra. Não estou a falar de Pedro Inês nestas obras, diretamente. Não estou a falar. Mas eles, se calhar, até conheceriam imagens muito parecidas a estas. Não sei até que ponto é que os ícones orientais chegavam aqui ao Ocidente na idade deles. Se calhar não. Mas é provável. Devem ter visto alguma Madonna. É muito provável. Está bem? Mas sim, não estou a aludir diretamente ao tema de Pedro Inês. A minha ideia original era fazer 5 pinturas novas, de Pedro Inês mesmo, em miniatura, e usar técnicas de miniatura indiana. Era essa a minha ideia original, porque eu adoro aquela técnica, é uma coisa fabulosa. Mais uma vez, no Ocidente, descredibilizou-se muito a técnica. Hoje em dia, pintor tem técnica, é porque não é artista a sério. Porque quem é artista a sério não precisa de aprender com os outros, as coisas vêm de dentro. É uma espécie de autoexpressão, não é? Então a arte ocidental vê a pintura como uma terapia. É uma terapia das emoções. No Oriente não é assim. E mais, 99% de toda a história da arte nunca foi assim. Portanto, a definição de arte do Ocidente é que se calhar está muito limitada. Porque se arte é autoexpressão, então uma pirâmide egípcia não era arte. Não há ali nada de autoexpressão. Então um ícone bizantino não era arte. A Catedral da Hagia Sófia não era arte. Quer dizer, as pinturas do Paleolítico não eram arte. É um disparate, não é? Eu acho que é a altura de percebermos que a arte é muito maior do que este paradigma ocidental pós-contemporâneo. Mesmo no século XIX não se acreditava que era autoexpressão. Isto é pós-contemporâneo.
Desculpem, pós-moderno. Era isso que eu queria dizer. Isto vem muito do modernismo e principalmente do pós-modernismo. Eu estou a dizer pós-contemporâneo, que é aquilo que eu acho que sou. Eu já sou pós-contemporâneo. Eu rejeito este paradigma contemporâneo. E então, no meu pós-contemporâneo, há um respeito profundíssimo pelas tradições antigas. Que foi como foi a história da arte sempre ao longo dos séculos, até recentemente, não é? Está bem, faz sentido. Não é o meu estilo. Eu não pinto ícones, geralmente. Só para que percebam isto, está bem? Isto fez parte do meu trabalho de estudo para me tornar um bom pintor. Fui aprender com mestres. Se quiserem ver uma pintura mesmo minha, vão ao Mosteiro da Batalha, porque dentro do Mosteiro da Batalha eu tenho uma obra que agora faz parte da coleção permanente do Mosteiro da Batalha, que é junto a um dos claustros. Quem é que conhece bem o Mosteiro da Batalha? Pronto, há a cozinha antiga, não há? Ao lado da cozinha há uma sala pintada toda de vermelho, que é o núcleo museológico. Está lá uma pintura, e escolhemos essa sala porque é a sala mais escura de todas. Está lá uma pintura que reage à luz do telemóvel, uma técnica que eu chamei Platigleam, que é platina que brilha. To gleam, em inglês, quer dizer brilhar. Então Platigleam é platina que brilha. São pinturas que, se vocês olharem à primeira, parece uma coisa muito lisa e até desenxabida. Se acenderem a luz do telemóvel e mexerem o braço, vão ver a pintura a cintilar de formas muito estranhas. E se aproximarem depois o telemóvel eu aconselho sempre a ponta do nariz. Aproximem a ponta do nariz é que a imagem explode mesmo e vem a imagem como deve de ser. Passem pelo mosteiro, por favor, está bem? Aí sim é uma pintura mesmo minha.